Olá, esse vídeo introduz uma playlist na qual eu vou falar sobre religião, sobre Jesus, sobre Deus, sobre assuntos delicados da sociedade brasileira. Aí você deve estar se perguntando, você é pastor? Não, eu não sou pastor, eu sou estudante de teologia e eu quero muito falar com você que acredita em Deus e até com você que parou de acreditar em Deus sobre uns pontos que a gente precisa detalhar a respeito do debate religioso na sociedade brasileira. Eu queria começar dizendo que eu acredito em Deus, eu sou evangélico, não obrigo você a ser da mesma religião que eu e nem acreditar em Deus. O que eu vou fazer nesses vídeos é criticar a má utilização de Deus, a má utilização de Jesus, e não necessariamente fazer pregações a respeito do assunto. Então, seja bem-vindo à playlist. Vamos aí passar para os vídeos ou, se você preferir, eu gostaria de introduzir para vocês algumas perguntas que normalmente aparecem na cabeça aí de quem não me conhece. A primeira delas é a respeito de se eu sou contra os evangélicos. Não, obviamente eu não sou contra os evangélicos. Eu sou evangélico. Evangélico, ao meu ver, é aquele que segue o evangelho de Cristo e não necessariamente aquela pessoa que se filiou a uma determinada igreja e frequenta uma igreja que tem um pastor. Então, eu não sou contra o evangélico sob hipótese alguma. E aí, uma outra pergunta que eu faço questão de responder é: crente é a mesma coisa que evangélico? Não. Crente é o cara que crê. Você pode crer na terra plana, você pode crer na terra curva, você pode crer no seu pastor, mas o crente pode também crer no evangelho de Cristo. Então, o crente não é a mesma coisa que o evangélico. O evangélico é aquele cara que conhece o evangelho e crê no evangelho de Cristo. Outro ponto importante: todo evangélico é igual? Não, sob hipótese alguma. Muitos crentes que nunca leram o evangelho se colocam como evangélicos. Eles têm posturas estranhas, eles têm posturas complicadas, totalmente incompatíveis com a ideia do evangelho de Cristo, mas eles se apresentam como evangélicos. Até mesmo as pessoas que leem o evangelho têm interpretações diferentes, o que significa que essas interpretações podem colocá-las em espectros diferentes em relação à sociedade, em relação à política, em relação aos direitos individuais. Então, jamais generalize, os crentes não são iguais. E as pessoas normalmente, quando começam a se incomodar com o que eu estou falando, elas dizem: mas quem é você para falar sobre o assunto? Você não é sequer um pastor? Quanto tempo de experiência você tem? E a pergunta básica que eu gostaria de fazer para você que começa a se incomodar com o que eu falo é: se você tem um pastor que tenha uma procuração de Jesus Cristo ou de Deus para falar em nome deles, eu vou te agradecer se você enviar para mim, porque a partir daí a gente sabe quem pode falar de Cristo e de Deus. Antes disso, todos nós, seres humanos, filhos de Deus, podemos falar a respeito dele. O que importa é a nossa intenção. Se a gente quer falar para o nosso bem, para a gente se enriquecer, para a gente ter benefícios, ou se a gente quer falar para o bem do próximo, para que o próximo possa aprender alguma coisa com isso. E aí, normalmente, quando eu critico pastores e critico crentes, as pessoas, inclusive nos vídeos antigos meus, você vai ver eu fazendo críticas a evangélicos, e a partir de agora eu vou diferenciar muito bem evangélico, a pessoa que crê no evangelho, crente, a pessoa que crê em qualquer coisa, como, por exemplo, um pastor aí picareta. E quando eu falo pastor picareta, ou o crente, a pessoa, mas você está generalizando? Claro que não. Existem pessoas fantásticas que são crentes, que são ateus, que são muçulmanos, que são ubandistas, que são evangélicos. Assim como existem picaretas de todas as religiões. Existem pastores que realmente querem pregar o evangelho pelo bem daquele que está ouvindo, mas existem pastores que querem usar a Bíblia para se enriquecerem. Então, quando eu falo pastores ruins, eu estou falando, obviamente, dessa parte pilantra que está dentro da igreja, todo mundo sabe que ela existe. Eu não estou generalizando, apesar de que eu acredite que a minoria é do bem, a maioria é picareta. E as pessoas costumam dizer: tem evangélico progressista. Sim,
Porque quando as pessoas pensam na situação de que, olha, todo mundo das igrejas evangélicas é necessariamente liberal, é necessariamente contra a redistribuição de renda, é necessariamente a favor da teologia da prosperidade. Não, tem pessoas dentro das igrejas, e são muitas, que são a favor do amor ao próximo, a favor do evangelho, do bem do próximo. Então, a gente não pode generalizar. Tem, obviamente, em todas as partes da sociedade, liberais, conservadores, progressistas, pessoas mais sociais, isso tem em todas as esferas da sociedade, inclusive nas igrejas. Então, pegar e pensar que todas as igrejas, dessas igrejas aí que participam de uma forma com protagonismo muito grande na política, todas as pessoas lá têm a mesma ideologia, é radicalizar. As pessoas lá dentro das igrejas são pessoas diferentes. As pessoas que conhecem o trabalho que eu faço, as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou acadêmico, sabem que eu tenho vários cursos, estudo muitas coisas. Então as pessoas costumam dizer, mas espera aí, principalmente aqueles que não acreditam na existência de Deus, ou porque se decepcionaram, ou porque viram alguma explicação fora, alguma explicação científica que contradiz alguma coisa relacionada a Deus, e as pessoas costumam perguntar para mim, mas espera aí, você acredita em Deus porque você estudou? Aí começam a falar sobre autoridades que não acreditam em Deus. Fulano não acredita em Deus, fulano não acredita em Deus. Deus é crença. Eu acredito no milagre de Jesus Cristo, só que eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não vou contestar a existência de Deus buscando um trecho da Bíblia descontextualizado, falando, por exemplo, olha, porque a Bíblia fala que a Terra tem 7.000 anos, eu não acredito mais em Deus. Não. A terra daquele povo pode ter 7.000 anos. Isso a gente vai falando ao longo dos vídeos. Tem muitas coisas que não podem ser lidas de uma forma pé da letra, porque senão nós estaremos tentando repetir os fundamentalistas, tentando buscar na Bíblia uma coisa que foi escrita há muitos anos atrás e que obviamente não foi escrita para os tempos de hoje. Então é uma questão de crença. Tem cientistas que acreditam em Deus, tem cientistas que não acreditam em Deus, isso é absolutamente normal, um debate muito grande na filosofia, e a gente só vai ficar sabendo disso verdadeiramente depois da morte, né? Então cada um pode crer no que quer. Então, pessoal, boa viagem aí pelos vídeos. Lembrando, meus vídeos antigos, eles trazem um conteúdo menos apurado nesse sentido. Então, às vezes eu me refiro aos evangélicos como pilantras, mas eu estou falando, obviamente, dos maus evangélicos. A partir de agora eu vou tentar diferenciar o crente e o evangélico. O crente como sendo um seguidor, por exemplo, de um Silas Malafaia. O evangélico como sendo uma pessoa que segue o evangelho de Cristo. Então, muito obrigado, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa, marque para receber as notificações e, por favor, peça novos vídeos, deem ideias para novos vídeos. Abração e até mais.